Nós vamos te entregar a pulseirinha, tá? E mais a caneta. Pastor, é caneta ungida? Não. Caneta é uma lembrança para você preencher o seu pedido de oração e o seu projeto de vida, né? Então, você vai participar, pastor? Vou participar. Então eu vou te entregar, você vai vir aqui na frente, os obreiros vão te entregar uma pulseira, aonde você vai colocar no braço, como eu coloquei aqui a minha, e durante os 21 dias, meia-noite, não pode deixar de orar. Não adianta dizer, eu vou fazer, mas eu não oro e também não venho à igreja. O pastor Silei é que vai orar, pastor João Misael Palharim, os pastores que vai orar por nós. Não existe orar por nós. Jesus disse, aquele que quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, porque aonde eu estiver, ali também estará meu servo, e o meu Pai o honrará. Ou seja, não adianta eu orar e você não buscar. Não adianta você buscar e não orar. Não adianta você orar e também não vir buscar a Deus. Então é um conjunto, algo que está ligado uma coisa a outra. Eu busco, eu clamo, eu peço, estou em constante diante da presença de Deus. Então, antes de terminar o propósito antes de terminar o culto, eu te entrego já esses detalhes aqui para você preencher, e aí você vai me trazer em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pega a Bíblia Sagrada. Então, pega a palavra de Deus, coloque-se de pé por gentileza. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e depois nós faremos a oração do propósito e também da família. Numa coisa só a gente faz tudo, mas vamos ouvir primeiro a palavra de Deus, a primeira mensagem. Então abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 22, e assim que você encontrar, diga glória a Deus. Ou você pode também acompanhar no telão, tá? Aí, já está aí, 22:14, em letras bem graúdas para você acompanhar. Então, posso ler? Está escrito assim: pois muitos são chamados, mas poucos são o quê? Muitos são e poucos. Veja que há uma preposição, mas poucos são os escolhidos. E aí a gente que define que em grupo nós vamos estar. Se nós vamos estar nos grupos dos chamados ou vamos estar no grupo dos escolhidos. Amém? Eu vou ler de novo o que Jesus conclui uma parábola dizendo: pois muitos são chamados, muitos mesmo, de fato é muitos. Pelo mundo todo se ouve um chamado de Deus. Pelo mundo todo se ecoa a voz do Evangelho, a mensagem do reino por boca de vários mensageiros, pela rádio, televisão, por todos os lados se ouve a voz do Senhor. Pois muitos são chamados, mas esse mais define muita coisa, mas não mais de quantidade, mas poucos escolhidos. Amém? Você crê que Jesus um dia disse isso mesmo? Você acredita que Jesus não é seletivo, mas ele faz escolhas? Quem crê nisso? Porque parece que ele é seletivo, ele escolhe um e outros não. Parece que é ele que define quem é escolhido e quem não é. Nós temos que entender bem o texto, porque olhando assim a grosso modo, parece que Deus é seletivo. Deus tem pessoas prediletas, Deus tem pessoas que Ele tem privilégio, que Ele olha e diz, não, vou proteger mais esse do que o outro. Lendo a grosso modo o que nós acabamos de ler, parece, mas Deus não é seletivo. Deus, Ele é soberano. Você crê nisso? Você crê na soberania de Deus? Então eu leio e você repete comigo num bom som em alta voz as mesmas palavras de Jesus. Vamos lá. Pois, diga, pois, muitos são chamados, mas poucos, mas poucos escolhidos. Você crê nisso?
Veja que não é mais com I, é mas. Não é de quantidade, é mas apontando para a qualidade. Não é mais de quantidade, mais um, mais dois, é mas. Por quê? É mas. É esse mas que nós vamos compreender dos escolhidos de Deus. Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos e vamos dar para Ele a melhor salva de palmas. Isso, aplauda e glorifique a Ele. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando, vai dando glória ao nome do Senhor teu Deus nessa noite. Vai dizendo: Senhor, que eu não seja só um chamado, mas que eu seja escolhido do Senhor nessa terra. Isso, aplauda e glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, a Tua palavra vai ser pregada nessa noite e nós queremos ouvir da Tua voz e do Teu Espírito. Então, meu Deus, tome o Teu lugar de honra nesse altar, tome o Teu lugar de honra nessa igreja, prepare o nosso ouvido para ouvir e o nosso coração para receber, e envie a Tua palavra nessa noite com graça, virtude, poder e autoridade, meu Deus, e que Tua palavra vá de encontro à nossa vida e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza, pode se sentar, fica à vontade. Minha gente, pegue a caneta aí, nós vamos precisar para você compreender este versículo, para ele não ficar solto aí, e grife a palavra primeiro, chamado. Marque isso no canto da sua Bíblia para você não esquecer e não se contradizer com a palavra de Deus, porque Jesus disse: cuidai, porque é nas Escrituras que contém o poder para a vida eterna, e errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu quero que você tome nota de tudo, para que você a partir de hoje entenda que não basta ser só um chamado, mas aprenda a ser quem é escolhido e quem é só chamado. Em que classe, em qual grupo você está enquadrado hoje? Talvez você pense que esteja na classe dos escolhidos e talvez está na classe dos só chamados. Talvez você pense que está do lado dos chamados, mas está vivendo como escolhido de Deus. Então há muitas coisas aqui que nós vamos aprender. Então grife aí a palavra chamado e do lado coloca o termo grego para essa palavra aí, de chamado, que é kletos. E do lado de kletos, coloque aí essa palavra que é derivada, está relacionada à palavra grega kelo. Kletos está relacionado a uma palavra grega chamada kelo, K-E-L-L-O, que dá o significado de dar uma ordem. Chamado é uma ordem dada por Jesus. Então, chamado não é simplesmente dizer: vem aqui. Para nós está chamando alguém. Não, para Jesus chamado é uma ordem dada. Para Jesus, alguém que foi chamado recebeu uma ordem dele, uma ordenança dele. E essa ordem, esse kletos, esse kelo em grego, que deriva a palavra chamado para português, a etimologia dela vem do grego, expressa a ordem direta, aonde aquele que recebeu a ordem tem que se sujeitar à ordem que foi dada. Não há opção de escolha. O chamado que Jesus está se referindo aqui é uma ordem. E eu quero que você vá comigo, que no Novo Testamento, Jesus disse aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, da qual está relacionada essa palavra. Ele disse assim, Lucas 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus disse: vós me chamais de Senhor, Senhor. Se eu sou Senhor, vocês têm que obedecer o que eu mando, a minha ordem, o meu chamado.
o meu Kelos, o meu Kletos. Se vós me tem por Senhor, então não há motivo de você ficar questionando o que eu ordeno. Pois tudo que eu ordeno é uma ordem, é uma ordenância. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu mando. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que ouve a minha palavra, a minha ordem, é semelhante, ele vai comparar ao quem edificou a sua casa sobre a rocha. Como ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou seus alicerces sobre a rocha. Vindos a enchente, bateu com um impento a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, o que ouve a palavra, a ordenança e não pratica, não é chamado. Ele não entendeu o chamado. Porque o chamado exige obedecer uma ordem. Então ele não atendeu o chamado, ele não está obedecendo a ordem, ele edificou de qualquer jeito. Mas o que obedece a minha ordem é quem pratica, coloca em prática. E é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, né? E quando a corrente bateu com impento contra aquela casa, ela logo caiu. E foi completamente arruinada, entrou em decadência, a casa desabou. Então ele diz, olha, o chamado de Deus, o chamado de Jesus é para obedecer a sua palavra, para que haja solidez na vida da pessoa, para que haja fundamentos sólidos e indestrutíveis, para que aquele que obedece o chamado construa uma vida sólida no Evangelho, com base na palavra de Deus. Então, quando ele disse, muitos são chamados, muitos foram chamados para obedecer o Evangelho, muitos foram chamados para colocar em prática o que ele ensinou, mas muitos não colocam em prática, por isso que só ficam no chamado, porque não querem obedecer a palavra, querem viver ao seu grosso modo, do seu jeito, nos seus achismos. Eu acho que é assim, eu vou viver assim, eu vou fazer assim, porque acho que devo fazer assim. Mas ele disse, olha, vai chegar um tempo que as circunstâncias da vida, que ele usa uma etimologia e uma simbologia de tempestade, de vento, ele vai dizer que vai chegar um tempo na tua vida que algumas circunstâncias vai dar sobre você, e como você só é um chamado, alguém que foi chamado e não quis colocar em prática, não obedeceu a ordem do chamado, a ordenança, ao Kelos, não colocou em prática, então a vida dessa pessoa tende a ir arruinando-se cada vez mais. Por mais que ela esteja numa igreja, por mais que ela esteja numa comunidade ou numa instituição religiosa, mas ela não vive esse chamado, e viver o chamado é na ordenança, então ela deixa de ser um chamado, porque ela abre mão da ordenança, do mandamento, não coloca em prática, vive a grosso modo, do seu jeito, dos seus achismos, na sua independência humana, ou seja, eu vou fazer porque eu aprendi com os meus pais, porque a sociedade está fazendo, porque está todo mundo vivendo assim, e é assim que eu vou viver, não conforme a ordenança, conforme o chamado. O chamado é para viver conforme a palavra de Deus. Todo aquele que é chamado edifica a sua vida na palavra de Deus. Todo aquele que é chamado pauta a sua vida, calça os seus pés na preparação do Evangelho da paz. Ele não vive mais segundo as suas filosofias e não vive mais segundo os seus conceitos, seja filosófico, cultural, religioso. Ele vive agora conforme
tudo que Jesus ensinou a praticar, e ele disse: compará-lo-ei aquele que é chamado, que obedece o chamado, a ordenança, alguém que constrói a sua vida sobre um alicerce com estrutura, não se abala, não destrói. E aí o que é mais interessante ainda nisto, que a palavra chamado em grego quer dizer isso, mas no contexto cultural hebraico, no povo hebreu, tem um conceito de oposição. Chamado está ligado também à oposição, ou seja, o chamado está ligado a alguém que não obedece àquilo que foi ordenado, então ele se torna alguém que é opositor, adversário. Então a pessoa que foi chamado por Deus, mas não coloca em prática a palavra de Deus na sua vida, ele é um adversário de Deus, ele torna-se um adversário de Deus. E coisa horrenda é ser adversário de Deus. E você sabe que o termo adversário vem do termo ha-satã, Satanás, opositor. Então a pessoa se torna um Satanás, ela se torna um demônio, porque ela é opositor à palavra de Deus. Ela se opõe, ela não coloca em prática, ela não vive, ela não coloca no seu caminhar, então ela se torna um adversário, um opositor. Veja em Levítico isso, Deus dizendo, o próprio Deus falando em Levítico, que olha só como é que muitos são chamados. Por isso, chamado, a pessoa pode se tornar um opositor, vive na oposição. Livro de Levítico, capítulo 26, verso 21, está escrito assim, ó, quem encontrou, diga glória a Deus. Olha que coisa impressionante isso, capítulo 26, versículo de número 21. Já li Levítico várias vezes, mas nunca tinha olhado com atenção esse versículo. É impressionante. Levítico 26, 21, e como ele é real nos dias de hoje, como ele é atual, esse versículo. Se andares contrariadamente para comigo, Deus está dizendo, se você for alguém que me contraria, é o meu adversário, é o meu opositor. Verso 21, Deus dizendo, olha só, se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, olha o termo ouvir de novo, aquele que ouve o chamado. Alguém que foi chamado tem que estar ouvindo para poder atender o chamado, para colocar em prática o chamado. Se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, olha só, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais. Alguém que foi chamado e não coloca em prática, a vida dele tende a ficar um inferno 7 vezes mais do que já está. A vida da pessoa tende a piorar mais e mais. Então alguém que ouve um chamado, ele não pode ficar só ouvindo o chamado e ser opositor a esse chamado, não obedecer de prontidão a ordenança de Deus para a pessoa. Pois senão, o que começa a ocorrer? Você começa a ter Deus como teu adversário, e a tua situação começa a ficar complicada 7 vezes mais. Se não é que a tua vida já está enroscada 7 vezes 7, muito mais, a tua vida não anda. E aí você muitas vezes não entende, eu quero uma explicação, porque eu estou na igreja, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu faço a obra, porque eu tenho uma Bíblia, porque eu faço isso para Deus, mas não está obedecendo a ordem de Deus, a ordenança de Deus. Alguém que é chamado precisa obedecer, porque senão acaba sofrendo oposição de Deus. Tudo que você vai fazer, se você não obedece a ordem de Deus, Deus começa a se opor a você, e aí começa a acontecer as coisas na tua vida, e você não entende. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, começa a te dar livramentos para poupar a sua vida, para que talvez você ainda se arrependa.
Aí você muitas vezes perde o trabalho, perde o casamento, perde filho, perde muitas coisas. Você começa a perder porque começa Deus tornar-se opositor seu. Deus começa a dizer não, porque você está se opondo a mim. É a palavra aqui, ó, veja aqui no capítulo de número 26, versículo de número 21, que é a palavra hebraica paquere. Quere quer dizer oposição, para chamado em hebraico, quere. Se andares contrariadamente para comigo, e não me quiserdes ouvir. Então, quando aqueles que não atendem o chamado, acabam sofrendo a oposição. A vida começa a ter mais resistência. Então a pessoa fica nesse plano, como Jesus disse, muitos são chamados. São chamados, mas não querem obedecer a Deus. Aí você diz à pessoa, vem para o culto. Ah não, eu vou quando eu quero. É opositor a Deus. Você não está querendo dar culto a Ele, você está se tornando adversário de Deus. Porque dar culto está na palavra. Seja fiel dizimista, seja ofertante. Ah não, não quero ser fiel dizimista e também não quero ser ofertante também não. Porque eu acho que pastor é tudo ladrão, igreja está só pensando no nosso dinheiro e você não obedece. E aí você se torna opositor às verdades do Evangelho. Você começa a se tornar alguém que se torna adversário. E ele disse o quê? Se isso você fizer e não ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados, conforme os seus erros. A palavra pecado aqui é errar. Cada erro que você comete, mais difícil você torna a tua vida, porque você só é um chamado. Mas foi alguém que foi chamado, mas não se submeteu a esse chamado, a essa ordenança, a essa palavra. Então você tem que entender o seguinte, calma aí, se Ele me chamou, eu preciso atender imediatamente o chamado, está de prontidão. Você vê que os homens na Bíblia, quando o Senhor os chama, como que eles respondiam? Como? Alguém soprou aí, como que é? Deus chamava alguém, como é que alguém respondia? Eis-me aqui, prontidão. Lembra de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lembra de Samuel, quando Eli, pela terceira vez, recebeu Samuel na presença dele? Olha, quando você ouvir essa voz de novo, Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor. Ele disse, se essa voz vir falar contigo de novo, diga assim, eis-me aqui, o teu servo ouve. Abraão, quando foi chamado, Deus disse, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Você vê que os homens de Deus, que fizeram a diferença na vida dele, dos seus familiares e das pessoas à sua volta, foram pessoas que foram chamadas, mas obedeceram a ordenança de Deus. E hoje está cheio de crente rebelde, minis demônios espalhados pela terra, que se acham de Deus, mas não andam na verdade de Deus. Vive uma religiosidade mascarada, são opositores do Evangelho, e pensam que estão no Evangelho, andando no Evangelho, fazendo em nome de Deus, mas de Deus não se obedece nada, porque Deus diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Saul não ouviu o meu chamado, Saul ouviu os interesses pessoais dele. Então eu rasguei o reino de Saul, Samuel. Não tenha piedade mais de Samuel, não, de Saul, porque eu já tenho rejeitado. Ele se tornou meu opositor. E eu já tenho tirado o reino dele e vou dar para outro melhor do que ele. Alguém que atende o meu chamado, alguém que ouve a minha voz, alguém que diz, eis-me aqui. E ele disse, e eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração. E eu achei a Davi. Então analise só, em que grupo você está? Para passar para o grupo dos escolhidos, e ser dos escolhidos, você precisa primeiro, ao se colocar na condição de dizer, Deus, eis-me aqui.
Eu não estou para servir a mim, eu estou para servir o Senhor. Não estou para fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor, porque Jesus disse: tal como o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se eu quero ser um escolhido de Deus, eu não posso rejeitar a ordenança que é o chamado. Tudo começa com o chamado. Quando ele passou pela alfandegaria em Galileia, e ele viu Mateus, ele disse: segue-me. E Mateus, imediatamente deixando a coletaria, o seguiu. Pedro, Tiago e João pescando, disse: deixai as redes, segue-me, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. E diz o texto: imediatamente deixando as redes, o seguiu. A diferença de atender o chamado é o quanto você está disposto a abrir mão e abnegar-se de você mesmo, a enfrentar tempéries, a enfrentar lutas, a enfrentar dificuldades, para atender a voz daquele que te chamou. Porque quem te chamou não foi pastor Sirlei, não foi pastor João Misael Palharim, não foi nenhum líder religioso. A voz que você ouviu foi a voz do Espírito de Deus, e diz: se quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais em Meribá, se rebelando contra mim. Deus disse: quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, o chamado, diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, porque eu não quero passar nessa terra sendo só alguém que foi chamado e não te ouviu. O Senhor me chamou e eu ouvi, eis-me aqui, e eu quero ser um escolhido do Senhor para todo sempre, e entrar no reino dos céus pelas portas, glorificando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos são chamados, muitos, mas poucos são os escolhidos. E aí ele conta isso numa parábola. Se você prestou atenção, o texto encerra, é um encerramento de uma parábola, a parábola dos convidados para a ceia. Começa assim: um certo rei fez um banquete, preparou tudo e disse: vai chamar os convidados, porque já está tudo pronto. Diga: está tudo pronto. Você crê que Deus já preparou tudo? Está tudo preparado para os escolhidos. Presta atenção, está tudo preparado para os, mas pode passar de escolhido para ser só chamado. Quanto pode ser só chamado e se tornar escolhidos? A parábola está se referindo a alguém que foi escolhido, porque ele disse: ide e chamai, porque já está tudo pronto. Foram pessoas que foram escolhidas pelo rei a dedo para vir ceiar na mesa do rei, no palácio. Quando chegou a hora, os convidados começaram a dar as suas desculpas, que eram os escolhidos, que eram pessoas escolhidas, que haviam recebido um chamado. Chegou a hora de o quê? Obedecer a palavra do rei. Chegou a hora de obedecer a palavra do rei, porque primeiro ele chama, depois ele quer ver a palavra. E o que me chama a atenção, que a palavra hebraica aqui também, em Levítico, que eu te disse que é queri, essa palavra, ela denota teste. É a mesma palavra hebraica para a raiz da palavra teste. Ou seja, entre o chamado e ser escolhido, nós passamos por um... Lembra Abraão? Não passou por um teste? Todos nós passamos por um teste. Quando você faz um concurso público, antes de você ser escolhido, você tem que fazer um teste. Você é chamado, faz o teste, se passar pelo teste, ingressa. Se não, não vai. Fica no meio do caminho. E muitos não passam no teste do chamado. Como na parábola. Ele havia marcado um dia, a hora e o local. O dia está indeterminado na parábola, a hora está indeterminado também, mas o local está definido.
O local que era para se reunir era onde? No palácio do rei. Dizendo: olha, vai ter o jantar no palácio do rei, tal dia e tal hora. Não falaram. Simplesmente na parábola, o dia e a hora está com tempos indeterminados. Por isso que a parábola começa: o reino dos céus é semelhante a um rei que deu um banquete. O reino de Deus é semelhante a esse banquete. Não tem dia e nem tem hora, mas tem lugar. Tem lugar de encontro, tem lugar de reunião, tem um lugar de ceiar, tem um lugar de se estar juntos, que era o palácio do rei. E o rei mandou chamar os convidados. Vai lá para você ver. Como você já sabe o que é ser chamado, é alguém que está em teste, pode se tornar opositor, é uma ordem. Então vá lá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22, quando Jesus conta a parábola, onde nós iniciamos. Versículo 1: E Jesus tornou a falar-lhes em parábola, e disse: o reino dos céus é igual, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, casamento, e enviou os seus servos para chamar os convidados, alguém que foi selecionado para estar ali. E isso me assusta, porque sabe o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16? Jesus disse assim: não foi vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós. Isso é preocupante, porque a escolha não é minha e sua, a escolha é de quem? Eu não me escolho a entrar no reino de Deus. Não é eu que decido, eu vou entrar no reino. É Ele que escolhe quem entra e quem não entra. E isso aqui é fundamental, porque os convidados para as bodas do filho do rei foram pessoas escolhidas. É igual quando você faz o casamento seu, você convida as pessoas certas para estarem ali, sim ou não? Ou quando você dá uma festa na sua casa, você chama pessoas, convida pessoas a estar na sua casa, e você espera que essas pessoas obedeçam ao seu chamado e vão à sua casa, não é? Pessoas que você escolheu a dedo, pessoa importante, membro da família, amigos chegados, pessoas que marcaram a sua vida. Você vai chamando essas pessoas e espera que essas pessoas vão estar ali para te prestigiar, é ou não é? Então, presta atenção, que a escolha não é de quem foi chamado, a escolha é de quem está do outro lado. A escolha não é eu que me escolho. Você tem que tomar cuidado com isso, que a escolha não parte de mim e nem de você. Eu não me escolho, é Deus que escolhe. Lembra de Davi? Entre todos os seus irmãos, Deus escolheu quem? Davi. Havia homens muito mais bonitos do que Davi, mais alto do que Davi, com mais qualidade que Davi, mas era Davi que Deus escolheu. E uma vez que Deus escolhe, meu irmão, ninguém põe mais a mão. É aí que está o X da questão. Quando é um escolhido de Deus, conversa muda. O chamado não, quem é chamado ouve e diz: não vou ver se eu obedeço ou não obedeço. É igual alguém que você mandou um convite, a pessoa vai avaliar, vou ver se eu vou ou não vou. E aí Jesus começa a parábola dizendo assim: enviou os seus servos para chamar os convidados. Já estava de forma antecipada, já para as bodas, mas estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos. Ele insiste com os chamados. Diga: Deus não desiste dos escolhidos. Ele falou: poxa, mas eu escolhi essas pessoas, eu quero elas aqui. Vai dizendo, chega para o servo e disse: vai lá de novo. Acho que eles não entenderam. Eu estou aqui só como servo, eu estou aqui só para te dizer que você é um escolhido de Deus.
Se você vai atender o chamado dele ou não, aí é você. Mas ele te escolheu. Se você já está aqui, você já é um escolhido de Deus. Agora você pode ser um escolhido e passar para a classe dos chamados, que não ouve e não atende, não obedece, se opõe, inclusive, ao rei. É o que vai acontecer aqui na parábola, olha só. Depois enviou outros servos, insistindo, recomendando, agora é uma recomendação. Ele disse: vai chamar os meus escolhidos para a festa, os quem eu escolhi. E eles disseram: não quero ir. Como muitas vezes você faz. Eu estou aqui só como servo. Olha, vai ter culto terça, vai ter culto sexta, vai ter culto domingo. Aí você diz: eu não quero ir. Isso é com você, eu só sou servo. Eu só sou servo. Eu só sou o servo dessa história, eu sou servo do rei, eu sou o serviçal dele. Muitos dizem: eu não quero ir, eu não quero. Aí agora ele diz: eu vou enviar uma recomendação. E você sabe que uma recomendação já é uma o quê? Exigência. Já é um ato quase jurídico. Você sabe quando um juiz manda uma recomendação para você para comparecer no tribunal, você querendo ou não tem que o quê? Ir. Se não ir, sofrerá penas gravíssimas. Olha Levítico 26, versículo 21, que aquele que se opõe a ele, a tendência é as coisas se agravarem 7 vezes mais sobre a vida da pessoa. Agora o rei faz o seguinte: vou enviar uma recomendação. Diz aos meus escolhidos que eu estou recomendando eles aqui, na minha presença. Eu já escolhi quem é que para vir, mas eles disseram que não querem, mas agora estou enviando uma recomendação. Volta aqui no texto comigo. Depois enviou outros servos recomendando, dizendo. A tradução que eu estou, Natan, se puder colocar a tradução, a outra tradução aparece, tá? Essa tradução não aparece, eu estou em outra tradução aqui, tá? Estou na tradução mais revista atualizada. Essa aqui é a corrigida. Se quiser colocar a atualizada é melhor. Depois enviou outros servos recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Ele disse: eu quero que venha rápido, porque eu já preparei tudo, já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo pronto, e eu quero que vocês venham imediatamente, porque já está tudo pronto para os convidados, para os escolhidos. Veja, meu amado e minha amada, aqui está tudo que eu e você precisamos, o rei já preparou. E por que as pessoas não conseguem desfrutar do banquete celestial? Visto que já está tudo pronto, que está tudo preparado, viver uma vida regalada, banquete, disse, está tudo pronto, venha para a festa. É momento de se alegrar, é momento de vocês ficarem felizes, é momento de vocês curtirem, se alegrarem muito, mas eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, uns foram trabalhar e o outro para o seu próprio negócio, resolver os seus problemas pessoais, outros foram resolver os seus negócios no campo, na fazenda, e disseram: olha, nós não podemos ir, eu sei que nós somos escolhidos, eu sei que o rei nos escolheu, eu sei que o rei fez todo esse banquete para a gente, e olha, sabe que não dá, a gente tem coisas para fazer, a gente tem coisas para realizar, eu preciso trabalhar, mas não tem tempo. Meu amado, o trabalho não é desculpa para servir a Deus, ou é? Sim ou não? Dá para trabalhar e servir a Deus? Sim ou não? Sim. Dá para tratar de negócios e servir a Deus? Dá para você ter o seu negócio e servir a Deus? Dá. Mas visto que alguns seres mortais dizem que não tem tempo, eu dou graças a Deus que hoje você deixou um dia da semana para vir na igreja.
Porque muitos nem hoje vêm no culto, no domingo, porque não, sabe o que é? Trabalhei a semana toda, eu tenho que visitar um parente, eu tenho que curtir, eu tenho alguma coisa a fazer, mas olha, diz para o rei que eu sou escolhido, e sabe que escolhido é escolhido, escolhido tem privilégio. Na outra ocasião eu vou, diz para o rei, não dá, essa é a postura dos escolhidos. E aqui Jesus está se referindo a Israel. Aqui Jesus está falando com os eleitos, os descendentes de Abraão, que diziam, não, nós somos escolhidos de Deus, somos a nação eleita, sacerdócio real, somos povo santo, Deus nos chamou do Egito, nós somos escolhidos. Jesus está dizendo, mas são os escolhidos que agem com mais indiferença. São os escolhidos que muitas vezes recusa de estar na presença do Pai, porque, sabe, eu tenho negócios a fazer, eu tenho trabalhos, mas já está tudo pronto, vocês não precisam se esforçar para nada, é só vir para a festa. Meu amado, Jesus nos chamou para um banquete celestial, aonde tudo que você precisa para esta vida, Ele já preparou. Ele já preparou uma família abençoada, já preparou trabalho abençoado, já preparou recursos abençoados, já preparou uma vida espiritual abençoada. Ele tudo já preparou. Quem está tornando a vida difícil são os escolhidos que estão dizendo, sabe o que é? Eu tenho muita coisa para fazer, e Ele disse em Levítico, não seja meu opositor, porque senão vou vos agravar 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, e sofrereis. Não é para você sofrer como escolhido, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele te chamou para ter vida, e vida abundante. Você está tornando a sua vida mais difícil. Oh, meu escolhido e minha escolhida, por que endureçais o vosso coração, e não se sujeitai-vos a Deus, como diz a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele foge de vós. Porque não se sujeitar a Deus não é essa entrega, a pessoa fica relutando contra o chamado com vários caprichos e desculpas, dizendo, não dá. Porém, verso 5, eles não fazendo caso. Ô meu amado, você está entendendo aonde você está? Quem está no reino de Deus aqui? Quem faz parte do reino de Deus? Você está entendendo aonde você está? Não é aqui na igreja não, isso aqui pode cair, desabar, destruir. Você está no reino de quem? Você está entendendo a seriedade da coisa? Ele está dizendo, vinde. E as pessoas não fazem caso nenhum mais. As pessoas estão colocando em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, a sua vontade, depois a de Deus. Se dá eu faço, se dá eu sirvo, se dá eu vou. Se você está servindo a Deus assim, cuidado. Se você está servindo a Deus assim, cuidado. Cuidado que as coisas têm de se agravar 7 vezes mais. Cuidado que as coisas tendem a piorar mais ainda para o teu lado. Quando você achar que está indo tudo bem, olha o que ele disse, vem a tempestade, o vento dá sobre a casa e ruínas. A vida da pessoa de uma hora para outra desmorona. Parece que está tudo bem, está construindo. O problema é que aparecem circunstâncias na vida que nós não podemos controlar. Acontece situação na nossa vida que a gente não tem controle delas e não podemos resolvê-las. Como as forças da natureza, ninguém tem controle sobre as forças da natureza. E tem situações na nossa vida que nós não temos controle. Nós perdemos totalmente o controle. E aí somente Deus que tem o controle de todas as coisas, que pode te sustentar pelas mãos. Mas para isso você tem que passar de chamado para escolhido dele. Não tem que ficar fazendo acaso daquilo que Deus, do reino de Deus. Tem gente que comeu no reino dos céus, viveu no reino dos céus, cospe no prato do reino. Trata a obra de Deus, trata a casa de Deus, o reino de Deus, a obra da cruz, como se tanto faz, tanto fez. Cuidado, cuidado que as coisas tendem a piorar, mais cedo ou mais tarde.
Cuidado, porque olha só, porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram. Olha o nível de crueldade, gente. Eles são escolhidos. São pessoas escolhidas, da qual Jesus está falando. Olha o comportamento dos escolhidos. Disseram: vamos matar os servos de Deus, vamos maltratar. Aí você vê quantos homens de Deus sendo maltratados na obra. Estou falando de homem de Deus, não de vigarista da fé. Falando de homens que pregam realmente a palavra de Deus, que as pessoas desprezam, valorizam mais os porcos do que os servos de Deus. Maltrataram e disseram: não vamos só maltratar, não, vamos matar. Quantos homens de Deus esses escolhidos mataram na fé? Quantos escolhidos de Deus mataram servos de Deus? Olha só. E o restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. Olha a atitude dos escolhidos: raivosos, intemperosos, vamos matá-lo. O rei ficou com muita raiva, o rei ficou indignado, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e colocou fogo, incendiou a sua cidade. O rei disse: vamos acabar com tudo, esses não merecem, foram escolhidos, mas não passa de chamados, não podem ser escolhidos. As atitudes deles os desqualificam para a posição de escolhidos. O comportamento e a atitude deles desqualifica eles para receber tudo que já está preparado. Esse não é para os escolhidos, isso não é para os escolhidos. Vamos chamar outra gente, vamos chamar outros. E aí o rei disse: então disse os seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Está tudo pronto, mas não podem desfrutar daquilo que está na mesa do rei. Você está entendendo que está tudo pronto, mas tem muita gente que foi escolhida que não está comendo do banquete celestial? Está comendo das bolotas dos porcos dessa terra, porque não são dignos. Podiam estar comendo como príncipes, como ilustres do reino de Deus, sendo abastecidos com o melhor do Pai Celestial, vivendo do melhor de Deus. Mas na parábola Jesus disse: está tudo pronto, eu preparei tudo, mas não são dignos. Jesus, com a sua morte, nos preparou todas as coisas. Romanos 8 diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não dará com ele todas as coisas? Tudo que você quer e está precisando hoje, já está na mesa do rei. Quer uma cura? Tem. Quer prosperidade? Tem. Quer salvação para a família? Tem. Quer saúde para o corpo? Tem. Quer portas abertas? Tem. Tudo está preparado, mas o que está acontecendo com os escolhidos que estão vivendo no sofrimento? E aí você vê tantos crentes dizendo: é perseguição do diabo, pastor. É o diabo. O diabo está furioso. O diabo está assim comigo. E eu te pergunto: Jesus venceu o diabo ou não? Quem crê que Jesus venceu o diabo na cruz aqui? Então que diabo é esse que está te atentando e te perseguindo, hein? Que diabo é esse que está furioso? Se você é um escolhido, nada poderá contra os escolhidos de Deus. Eu não entendo essa perseguição, essa neurose de perseguição cristã. Eu não entendo, porque eu estou 20 anos no Evangelho, eu nunca fui perseguido, eu nunca fui maltratado, eu nunca tenho inimigo. Eu queria entender essa neurose de que o diabo. Que diabo, minha gente? Será que nós não estamos sendo muitas vezes o nosso próprio diabo? Por não obedecer à palavra de Deus e se tornar um opositor, um adversário, que a palavra hebraica para adversário é Satanás. Será que nós não estamos satanizando nós mesmos?
e dando pano para manga para quem já foi vencido no Calvário. Jesus disse: agora é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Se tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, não sobrou nada para o diabo mandar nessa terra. Aonde está o aguilhão? A sua força. Ó morte, aonde está a tua força? Porque o escolhido de Deus está guardado por Deus, está protegido por Deus, mas não são dignos, são escolhidos, mas querem viver do seu jeito. Foram escolhidos, mas tem coisas a fazer que eles consideram mais importante do que estar na presença do Rei. Nada mais importante do que estar na presença de Deus, minha gente. Não tem nada mais importante do que servir o Rei da Glória. Não há nada mais importante do que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você for só ouvir e não se sujeitar, ele vai ficar muito indignado. E o rei ficou muito irado. O que ele disse lá no livro de Levítico 26, 21? Cuidado, porque eu não quero me irar contra vocês. E aí olha o que ele fez: ide às encruzilhadas, ide aos becos. Essa é uma ordem muito estranha no Evangelho, que contraria os conceitos da religião. Por quê? Encruzilhada é onde tem prostituta. O termo aqui é onde estão os bandidos e as meretrizes. Jesus está dizendo: já que os escolhidos não são dignos, vou pegar quem não presta para te substituir. Eu já preguei uma vez aqui falando acerca disso. Olha só, Jesus diz: vai. Vou traduzir numa linguagem melhor, para você entender o que Jesus está dizendo. Sirlei, meu servo, vai na, português bem claro para você entender, vai na zona de prostituição aqui em Mogi, e diz para as prostitutas virem para minha casa participar da Santa Ceia. Isso te escandaliza? Mas quem está dizendo é Jesus. Se isso te escandaliza, então se escandaliza com Jesus, com o que ele está dizendo. Vai, chame as prostitutas e manda vir comer na minha mesa, que era para os escolhidos. Mas são prostitutas, pastor, nem passou pelas águas do batismo, nem para a igreja vem. Mas os escolhidos não querem com nada. Os escolhidos têm os seus caminhos, tem as suas preocupações, tem as suas coisas para resolver. Então vai aqui na zona de prostituição de Mogi, nas encruzilhadas, vai nas bocas, vai lá na Divinéia, vai lá em Jundiapeba, vai na favela do Jica, pega todos os cheiradores de cocaína e traz dizendo: vamos participar da Santa Ceia do Senhor lá hoje, porque Deus falou, porque vocês vão comer a ceia dele. Isso é escândalo. Por isso que a palavra de Deus diz que a pregação é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha o que Jesus está dizendo. Os escolhidos, que têm o privilégio, já preparei tudo para eles, eles não querem, pega quem não presta, vai atrás de quem não presta. Olha aí: ide nas encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Ou seja, olha, não são escolhidos não, mas convida, porque eu quero fazer deles escolhidos. Vai, chama todos, de todas as espécies. E saindo os servos pelo caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus, quantos que? Diga: escolhido de Deus não é com base na religiosidade. Escolhido para Deus é quem ouve o seu chamado e obedece. Escolhido de Deus é quem faz aquilo que Ele manda. Escolhido de Deus é quem vive com base naquilo que Ele ordenou.
Para Deus, escolhido não é quem prega, não é quem louva, não é quem faz a obra, não é quem sentado em banco de igreja, não é quem está fora. Escolhido para Deus é qualquer um nestes becos deste mundo que diz: o Senhor falou, eu obedeço aquilo que Ele falou. E aí pode ser prostituta, bandido das piores espécies, pessoas desqualificadas, pessoas semi-analfabetas, pessoas sem cursos, pessoas sem qualificação acadêmica, pessoas desvalorizadas, pessoas que não têm valor nenhum para a sua família. Esses dizem: chama-os e faça-os entrar na minha casa para que comam tudo preparado. E aí foi feito, como diz aqui: e saindo os servos pelos caminhos, já juntaram todos quanto encontraram, quantos bons e maus, e a sala do banquete se encheu de convidados. Aí o rei disse: agora deixa eu ver os convidados que veio. Aí está aqui, esses foram os novos escolhidos. O servo disse: está aí, está todo mundo aí. Só gente que não presta, tem uns e outros bons também no meio. Tem muita gente que não presta aí, mas ouviu a minha voz, obedeceu, está aqui? Sim, então está ótimo. E o rei começou a andar e viu um que estava desqualificado. Foi aqui que Jesus disse: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajando vestes adequadas, nupciais, roupa de festa. E perguntou: amigo, como tu entrou aqui sem veste nupcial? Como é que você entrou aqui na festa? Como é que você está aqui participando sem trajes nupciais? E ele ficou calado. Então disse o rei aos servos: amarra-os pelos pés e o lança para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, para ser escolhido, depois que entrou, não pode mais trajar as vestes que trajava lá fora. A vida que você levava lá fora, aqui dentro é outra. Se você não ouvia lá fora e vivia de qualquer jeito, aqui dentro o escolhido tem que viver conforme as ordenâncias reais. Aqui os princípios são eternos, aqui não são os princípios lá de fora. E aí ele disse: muitos são chamados e poucos são o quê? Então o escolhido tem direito à salvação. Veja aqui no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 24, verso 22. Olha o que Jesus disse. Mateus 24, versículo 22. Está escrito assim: se aqueles dias, olha só, não fossem abreviados, a salvação é para a gente, nenhuma carne se salvaria, mas por causa de quem? Dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, os dias estão sendo abreviados, passando rápido, não por causa do mundo, mas por causa de escolhidos de Deus. Porque se Deus não abreviar o tempo, nem os escolhidos vão aguentar, nem os escolhidos sobreviverão. Veja aqui no versículo de número 31, Jesus dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão quem? Os chamados ou os escolhidos? Os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que ele vai salvar não quem foi chamado, mas quem foi escolhido. Os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Então cada vez mais que eu vejo os dias passando mais rápido, mais eu me alegro, porque eu estou vendo que Deus está tendo misericórdia dos escolhidos dele, para que nenhum escolhido se perca, mas que todos os escolhidos sejam salvos. Justiça de Deus é para quem é escolhido. Veja comigo em Lucas 18, Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus quem? Diga: Deus salva somente escolhidos, e também faz justiça a escolhido.
Muitas vezes você está aí: Deus, faz justiça, Deus me faz justiça contra o meu opositor, faz justiça contra o mundo, Deus faz justiça. Mas Deus só faz justiça para quem é escolhido. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Claro que não. Ele logo responde quem é escolhido. O escolhido pede e logo responde. O escolhido clama e Deus logo diz: eis-me aqui. Porque para escolhido não tem tempo ruim. Escolhido diz: o rei me chamou, estou aqui. O rei disse: vai, e ele disse: eu já estou indo, porque o servo é um escolhido do rei, e eu e você fomos escolhidos. Então, se você é um escolhido, quando você diz: rei, eu estou precisando, o rei diz: as portas já estão abertas para você, porque eu justifico e também faço justiça a todos os meus escolhidos nessa terra, que clamam a mim de dia e de noite. Deus faz justiça aos seus escolhidos. Você tem que ser um escolhido, minha gente. Minha luta e busca diária não é para só obedecer ao chamado de Deus na minha vida, não. É para me tornar-se um escolhido dele. Eu fui chamado há 19 anos atrás, e desde lá eu venho me esforçando para manter na posição da qual Ele me escolheu, eleito de Deus, sem me mover da esperança, da fé que me foi proposta, porque Deus justifica os seus escolhidos. Veja só aqui em Romanos 8, olha só, Romanos 8, 33, eu já estou encerrando aqui. Olha só, Romanos 8, 33, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: quem tentará acusação contra quem? Os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Coisa boa é ser escolhido. Vai ficar como chamado até quando? Com todo respeito, tomando cacetada no lombo. E Deus está nem aí, porque você é opositor dele. Sofrendo, e Deus está olhando dizendo: eu tenho que atender os escolhidos. Aguenta aí, a minha misericórdia vai te dando tempo. Mas você precisa passar para o lado dos escolhidos. Enquanto você ficar na posição de só ouvir o chamado e viver do teu jeito, vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haver pranto e ranger de dentes, sofrimento. Será jogado no limbo do sofrimento, será deixado para sofrer. E assim tem muita gente que está na igreja e vive sofrendo. Assim tem muita gente que está no evangelho e vive rangendo os dentes, apertando de sofrimento. Meu Deus, não aguento mais, porque é só um chamado. Eu não quero ser só chamado, eu quero ser um escolhido de Deus. É o escolhido que vai entrar. Não precisa ser santo, precisa atender o chamado. Atender o chamado, viver conforme Ele falou, e te tornará um escolhido. Se tornou escolhido, Ele te justificará diante dos homens. Ah, mas essa pessoa não é tão boa. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Essa pessoa não é perfeita, não é perfeita, mas atendeu o chamado de Deus, está vivendo, procurando viver no evangelho, e Deus disse: é um escolhido. Aí Deus diz: já vesti de vestes de salvação. Aí quando o Espírito Santo desce no meio do culto, ele dá uma olhada para ver quem é que está trajando adequadamente as vestes nupcial, para ver quem é escolhido ou que só obedeceu o chamado e está tentando dar um jeitinho de entrar. Tem muita gente achando que vai conseguir entrar no reino dos céus dando um jeitinho. Não dá. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que ouve a minha voz e obedece. Que ouve o chamado, obedece, é escolhido. Eu vou orar por você agora.
Nesse mês de dezembro nós vamos estar orando. 21 dias de oração, 7 minutos de oração, que nós vamos declarar que é o mês dos escolhidos. Se é o mês dos escolhidos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você tem que querer viver essa diferença na sua vida. Talvez você tenha lutado e remado, parece contra a maré. É que torna a colocar aí, Natan, Levítico 26, 21. Esse versículo entrou dentro de mim. E eu não vou esquecer mais nunca esse versículo. É um dos versículos que vai ficar gravado na minha memória. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a mim obedecer, causarei desastres 7 vezes mais piores por causa dos seus pecados. Se continuar me resistindo, se continuar se opondo a mim, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Será que não é por isso que o mundo está sofrendo essa pandemia doida que está aí? Pestes, desastres. Na versão atualizada e corrigida diz pestes. Aumentarei as vossas pestes 7 vezes mais. Aí o mundo não entende por que está passando por isso, porque não querem ouvir o chamado de Deus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus disse: não me escolheste vós a mim. João 16, eu vos escolhi a vós. João 15, 16, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. O escolhido de Deus pede e Deus concede. Eu te falo por experiência própria, não teve um pedido até hoje, eu orando, e Deus não tem me dado. Tudo no seu tempo eu fui vivendo, estou vivendo, uma coisa atrás da outra, tudo. Porque você, quando decide tornar-se um escolhido de Deus, diz: eu quero ser escolhido. Deus, e o que eu faço para ser um escolhido? Ouve a minha voz e obedece. Quer ser um escolhido de Deus? Ouça a sua voz e obedece. Nunca neguei um chamado de Deus para a minha vida. Deus gritou: já estou aqui. Não tem tempo ruim para tudo, para ajudar os pobres, necessitados. Faço da minha vida o avesso para poder atender as demandas do reino, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que ter essa consciência. Eu vivo para servir a Deus, que é Deus que me sustenta, é Deus que me alimenta. Quem põe comida na minha casa é Deus, quem me dá veste para vestir é Deus, quem me dá o ar para respirar é Deus, quem me dá tudo que eu tenho e tudo que eu sou é Deus. E eu não vou estar diante dele? Não, eis-me aqui. Não sou tão perfeito, não sou tão bom e também não sou tão mau, mas eu tenho certeza que Deus nos justifica em Cristo Jesus. Você tem que ter essa convicção de que Deus está te justificando, te tornando inocente a cada dia, te fazendo melhor a cada dia, para ser herdeiro das promessas dele, em nome de Jesus Cristo. Então se coloque de pé, por gentileza. Pastor, eu quero fazer este propósito de oração, dezembro dos escolhidos de Deus. Eu quero ser os escolhidos, eu quero. Está tudo preparado, o tempo é abreviado por causa dos escolhidos. É Ele quem justifica. Os escolhidos têm privilégios no reino de Deus, têm acesso à sala do trono. Então eu quero chamar você que quer participar do propósito de oração. Pastor, eu quero entrar nesse propósito. Eu quero nesse mês de dezembro participar. Serão 4 domingos. E durante a semana: pastor, não vai dar para mim vir na semana. Você vai estar no domingo. Pastor, eu vou vir na semana, inclusive, eu vou me esforçar. Eu também me esforço. Eu saio do serviço às 5, 6 horas, eu já estou aqui na igreja. Então, faça a tua parte. Se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a parte dele na sua vida. Pastor, eu trabalho a semana toda, não dá, mas no domingo eu venho.
Então, pastor, eu quero fazer esse propósito nesses 4 domingos, é o dos escolhidos de Deus, eu quero participar. Então sai do teu lugar e vem até aqui na frente que eu vou entregar para você o pedido de oração.